Fala galera, beleza? Tá começando mais um Instante Nerd. Eu sou Gabriel Daro. E pessoal, é o seguinte, no vídeo de hoje eu gostaria de falar sobre minha experiência, né, de, de intercâmbio no Canadá, mais especificamente em Toronto. Bom, por alguns anos eu sempre tive um sonho de conhecer outro país e conhecer o Canadá, né? Eu passei 30 dias, fiz intercâmbio de 30 dias de inglês, em Toronto. Então eu peguei o finalzinho de abril e retornei no final de maio. Isso. Eu gostaria de falar a minha experiência, o que eu esperava, né, o que eu imaginava e como foi todo esse processo. Bom, uh, antes de eu ir para o Canadá, conhecer o país, eu idealizava o Canadá como o país das maravilhas, um país sem problemas, mesmo eu sabendo que todo país tem problema e todo país é imperfeito, mas eu sempre comparava ele com o Brasil de uma forma que, nossa, lá o que os problemas do Brasil é muito superior aos problemas canadenses, isso meio óbvio, mas bom, fui para lá, pro Canadá, foi uma experiência muito legal, né? Para quem tem vontade de conhecer, eu recomendo. Mas tem alguns pontos ali que eu gostaria de falar para vocês sobre algumas características. E uma delas é transporte público canadense. Então, na minha opinião, eu moro em São Paulo, no estado de São Paulo. Eu acho que o transporte público do Brasil, ele é muito melhor que o do Canadá, né? Como de eu estive em Toronto, então eu vou falar de Toronto. Muito melhor que o de Toronto. No quesito de segurança. Segurança e pontualidade, ambos não são pontuais, como deveria ser, né? O metrô e o trem lá de Toronto, frequentemente eles têm paradas durante percursos que podem demorar. Já aconteceu isso comigo, de eu ficar assim 20 minutos parado numa estação, entre uma estação e outra, por alguma coisa que aconteceu na operação. Sei lá, seja algum acidente, alguma coisa. E assim, é uma coisa constante. Não é uma coisa tipo, às vezes, é constante, constante, constante. O que eu vi lá é que no metrô, nas estações, não tem muito segurança como tem no Brasil, né? Lá, tipo, eu via sempre dois guardinhas só e já era, né? Só que lá tem muita gente doida da cabeça. O Canadá, para quem não sabe, recentemente, o governo canadense legalizou o uso de drogas pesadas. E, de certa forma, isso é um estímulo para as pessoas consumirem sem nenhum problema. E, e assim, as pessoas que consomem essas drogas, elas normalmente dormem em estações, podem vir a dormir em estação, já vi gente dormindo dentro do trem, dormindo assim, tipo, com as calças no meio do joelho, por exemplo, assim, de cueca, tudo de qualquer jeito. O pessoal toma distância, fica, tipo, olhando assim, mas assim, ninguém faz nada. Mas muitos deles são violentos, a maioria deles, né? Tipo, são drogas como cocaína, né? Crack, aquelas drogas de injetar, sabe? É assim, um absurdo. Um país tão lindo como aquele, visualmente lindo, e eles incentivar esse tipo de consumo. Cada um é livre e faz o que quer, só que causa prejuízos à sociedade. E eles não,
sei lá, parece que não vê isso. Tanto é que frequentemente há relatos de pessoas que são agredidas na rua por moradores de rua, em estações de trem, de metrô, pessoas que são mortas, né? Que esses caras eles usam faca, canivete, sem motivo algum. Coisas que é difícil de se ver aqui no Brasil. Tô fazendo um comparativo de se ver em relação a ataques em estações. Tô falando que aqui não tem, aqui tem, só que lá eu senti uma frequência muito grande. Não de ataques assim, no período que eu tive. O único ataque que eu vi falar foi de um menino, né, que era brasileiro, acho que vocês já ouviram falar. A família saiu aqui do Brasil para ir morar lá no Canadá, então ele era brasileiro e canadense. Faziam 20 anos que estavam lá por causa da segurança e o menino foi, tipo, esfaqueado no metrô 7 ou 8 horas da noite por um drogado, um cara com problema, sem nenhum motivo. E pelo que eu tô vendo, que eu vejo as pessoas falar, isso é algo constante que está acontecendo com mais frequência. Dizem que o Canadá no passado era um país e hoje ele é outro. Ele mudou, né? As pessoas mudaram, a lei mudou, a legalização está ficando mais ampla para coisas ruins que não agreguem nada na vida do ser humano. A violência está aumentando, não somente lá, em qualquer outro país, mas a gente começa a ver que, tipo, lá também tem problemas, né? Então a gente precisa ser realista com algumas coisas. E, bom, é sobre isso que eu gostaria de falar sobre a segurança, né? De transporte público. Andar na rua, eu senti segurança nesse um mês, né? Eu não costumava sair de noite. Quando eu saía de noite eu ficava com um pouco de medo, porque parece aquelas casas de filme de terror, sabe assim? Que tem só a luzinha no poste, na frente da casa, tipo, tudo quieto, assim, deserto. Então dá sim um pouco desse negócio, assim, de filme. Mas o grande medo mesmo é, esse, tipo, voltar tarde, mano. Voltar de noite de estações e ficar pegando ônibus que tem muitas pessoas doidas, assim, você vê. E, bom, sobre o canadense em si. Uh, o canadense, o que eu senti, eles são um povo receptivo, né? Porque o Canadá, mais de 50% do Canadá é formado por imigrantes de todo lado do mundo, e os outros 50% são os nativos de fato. Mas assim, é um povo receptivo, né? Que dão as boas-vindas. São e também são pontuais, os cientistas são extremamente pontuais, igual dizem realmente. Você marca um horário, eles começam tipo, a aula certinho no horário. Lá, a mulher lá da casa, lá, a hostmom, ela fazia os cafés lá no o lanche, tudo as coisas certinho, nos horários certinhos. São pontuais. Eles gostam de, de conversar, assim, até certo ponto. Mas não são como nós brasileiros, óbvio, né? Cada país tem sua peculiaridade, sua cultura. Nós somos mais. Fazemos a amizade mais fácil, né? E assim, a gente acaba gerando uma amizade lá. Quando que eu digo amizade é coleguismo. Lá você até fala assim, só que tipo, assim, é cada um na sua, entendeu? A menos que você esteja em um ambiente, numa sala de aula, você esteja numa casa onde que o dono da casa ali tá ali no meio de você, eles vão interagir, normal. Na rua até que pode ser que interaja, mas não é uma coisa corriqueira, assim, de ficar falando, de estar, tipo, pessoas no ponto de ônibus, uma olhar pra outra
Fala, oh, que horas que são? Que hora que vai passar o ônibus? Que não sei. Tipo, gerar uma conversa, um diálogo. Não. A menos que esteja num ambiente propício para isso, de pessoas daquele local. Foi assim, a minha visão que eu achei, tá? Mas de certa forma são prestativos. Eles ajudam, né? Ah, que mais? Ah, tá. Os custos lá. ah, eu passei. Na verdade, fiquei com muita saudade da nossa comida aqui do Brasil. Nosso arroz, nosso feijão. Lá não tem, né? Até tem, só que tipo, é caríssimo. Eu paguei em um restaurante brasileiro. Lá eu paguei cerca de R$ 130 convertendo em arroz, feijão, carne de panela, farofa e um guaraná. Assim, era uma comida que dava para duas pessoas, que era bastante coisa, mas poxa, 130 conto, convertendo um absurdo. Em dólar deu cerca de dólar canadense, acho que foi US$ 35. Até para um canadense é caro. Então, são comida saudável lá. Se você quer ir para lá e quer comer comida saudável, assim, ela costuma ser mais cara que as comidas industrializadas. Comida industrializada, fast food, aqui no Brasil também é caro, comida saudável é caro, mas lá assim, fast food é muito barato para quem ganha em dólar, para quem converte, dá elas por elas praticamente. E é até mais caro. É até mais caro, porque se você tá levando dólares ali, convertendo em reais ali, tipo, você tá levando reais, convertendo em dólares, você vai pagar assim dólar, mas é muito mais caro. Não sei se você conseguiu, tipo, entender. Por exemplo, um Subway. Eu gostava de comer o Subway porque ele dá a sensação de ser algo mais saudável, né? Alface, tomate. Então, às vezes eu comia no almoço, o almoço é sanduíche. Então, os caras lá têm costume de comer tipo um Rapidez, que é o wrap, né? Que a gente achava assim no Starbucks, com ovo e bacon. Ou lanche na rua. Só que assim, lanche não segura ninguém, você sabe, né? A gente vai no shopping, come o lanche e já tá com fome já. Então são coisas que assim, não segura. E eu pagava lá no Subway cerca de US$ 14, US$ 15. Um Subway de 15 centímetros. Sem Guaraná. Sem o suco, né? O refrigerante. Guaraná lá é difícil de achar. Então, ah, era caro, assim, velho. Convertendo pra reais, é mais barato comprar um Subway aqui no Brasil do que lá. Aqui você acha o Subway, às vezes, tipo, por R$ 20, 18, barato do dia, baratíssimo do dia. Léo pagava, tipo, R$ 40 no Subway. É, R$ 50, assim, sanduíche é absurdo. E já, McDonald's, os combos lá giram em torno de 8 7 8 dólares canadenses. Mesma coisa que no Brasil, convertendo. Mas se você ganha em dólar, lindo, tá perfeito. Só que assim, aqui no Brasil a gente idealiza uma coisa que é o seguinte: nossa, se eu pudesse comer McDonald's todo dia, Burger King, com essas tranqueiras, puta, ia ser beleza. Que lindo, milkshake, tudo coisa que não presta. Ai, até nas nuvens. Só que quando você chega lá, cara, você começa a comer isso daí com frequência. Você não quer mais ver lanche, você não quer ver hambúrguer, você fica saturado. Você fica com saudade, assim, com vontade de falar, poxa, eu tenho que comer um arroz, comer um feijão, comer uma carne, sabe? Feito. E não tem, não tem. Você acha alguns restaurantes ali, tipo, caríssimos, absurdo, não é uma coisa que dá pra ficar comendo toda hora. Que até pro canadense, quando eu comentei, ele achou absurdo de caro, e realmente é muito caro. E eu não cheguei no Walmart atrás de arroz e feijão pra comprar. Eu vou falar sobre algumas regras da casa, tá? Eu não cheguei no Walmart, mas o arroz, ele é tipo, parece arroz japonês, que ele é diferente. Quando aquela mulher lá da casa ela fazia pra gente lá, era um arroz menor. E feijão eles não têm costume de comer. E quando é que eu achava feijão enlatado?
A maioria era feijão doce. Então era feijão enlatado, cozido, doce, com calda doce. Não era feijão tipo salgado. Eu sei que existe lá os feijões salgados que eu já procurei, é um nome muito estranho. O nome se chama pinto beans. Dizem que é um feijão que ele é mais próximo do feijão brasileiro e é salgado, da Great Valley, que é uma marca do Walmart. Mas não é uma coisa assim que você vai em qualquer lugar e você acha, em qualquer mercado. Não acha, entende? Então, Doritos, poxa, eu paguei US$ 10, 3 pacotões de Doritos, enorme assim. Que no Brasil normalmente é 25, lá eu paguei assim, foi convertendo uns 40 conto, eu acho, R$ 38, mas é um pacote muito grande, entendeu? Ah, assim, pra quem é dólar é muito barato. Muito, muito, muito barato. O que mais que eu gostaria de falar? Ah, sobre o visual ali do país. Eu achava que Toronto, quando que a gente fala de Toronto, a gente imagina aquela imagem que a gente vê nas fotos. Joga Canadá, Toronto. Vê lá CN Tower, estádio de beisebol, e realmente. Só que ele é o centro de Toronto, é metrópole. Então ali, assim, é tudo lindo. Não vou falar que ao redor não é lindo. É bonito. Bonito. Mas o legal mesmo é ali no centro. Onde tem várias coisas, tem os parques e tudo mais. Agora, ao redor, também é bonito. Só que, assim, o bonito é casa bonita, aquelas casinhas igual de filme que a gente assiste nos Estados Unidos, grama na frente e tal. É isso daí. Não tem tanta coisa assim para se fazer. Eu não vi muita coisa, muitos lugares para ir longe do centro da cidade. Coisas para fazer no centro. Então a gente sente que, assim, no centro da cidade tem casa, no centro da cidade tem prédio, apartamento tem. Mas o forte da cidade, metrópole, é lazer, trabalho. Ao redor, uma residencial, casas. Então, a gente sente isso daí também, que é muito. É bem dividido, entendeu? Centro da cidade, negócios, comércio. Fora da cidade, casa residencial. Há casas no centro A, são caríssimas, caríssimas e caríssimas, de milhões e milhões de dólares. Mas o foco mesmo, centro é negócios, fora do centro, casa. Aqui em São Paulo é tudo misturado, né? Do lado ali o shopping, do outro lado é a padaria do seu Zé, do outro lado é uma casinha ali, do outro lado é a periferia, é tipo uma zona. Lá é bem, assim, bem distribuído mesmo, cada coisa. Ah, mas gostaria de falar. Então, eu cheguei lá num período que era primavera. Tava começando a vir a primavera. Eu aqui no Brasil eu sempre gostei de frio. Eu sempre adorei, preferi frio do que calor. Idealizava que, assim, um país frio pra mim seria um país dos sonhos. Tipo, nossa, que lindo, tudo neve, tudo branco. Eu não cheguei a ver neve lá. Mas, cara, vou te falar. Quando eu cheguei no Canadá, eu saí do aeroporto, sabe aquele túnel do avião que faz a conexão ali com o aeroporto, aquela passarela? Ali, bicho, eu cheguei lá às 5, 6 horas da manhã. Cara, mas eu senti um frio tão forte, tava chovendo. Mas assim, eu saí do avião tremendo. Eu tava com roupa, assim, pra ser quente. Absurdo. Absurdo. Assim, é bravo. O bagulho é bravo. Não é brincadeira. Um frio, se você nunca. E não tava nem nevando. Eu fico imaginando em, tipo, época que neva e tá negativo. Não tava negativo. Tava fazendo 3, 2 graus. Mas assim, meu amigo, bravo, hein? Muito forte. Aquele é um fio que é cortante. Era um fio com vento gelado, garoa. Assim, eu saí do aeroporto,
Eu passei ali pelas etapas do aeroporto, né? Tudo mais, ali pedi informação para um funcionário. A princípio eu não entendi muito bem o que ele falou, não compreendi, ele repetiu algumas vezes de forma grosseira e eu segui, né? Segue o fluxo, lendo ali as plaquinhas, né? Passei ali pela imigração. A imigração não me fizeram nenhuma pergunta, eu achei diferente, né? Eu acho que há casos que eles fazem, para fazer entrevista, há casos que não, mas no meu caso, né? A única coisa que eu fiz quando eu cheguei no aeroporto, coloquei meu passaporte no totem, validou o cadastro que eu fiz aqui no Brasil pelo aplicativo do Canadá, tem no site do Canadá, e validando que eu tô chegando lá, fazendo check-in praticamente ali no país. Tinha uma funcionária ali da imigração, ela perguntou quantos dias você vai passar no Canadá, eu falei 30 dias, ela falou ok, me deu um papel e riscou, tipo, deu um visto, já era, só. Foi extremamente simples. Mas isso eu sei que varia de pessoas para pessoas. Meu colega já passou por uma entrevista, meu colega que chegou lá, tipo, 3 semanas depois do que eu tinha chegado, com dois, três oficiais diferentes. Então, sabe, não é muito deles ver pra sua cara, ver o que você vai fazer, enfim. E eu saí do aeroporto para pedir uma informação de que era o transfer, né? A gente fica meio desorientado. Eu mesmo nunca viajei para fora. Dava muito frio, muito frio. E querendo ou não, cada dia que você passa lá, que você fica enfornado dentro de casa por causa do frio, é um dia de grande custo do seu investimento. E assim, os dias que não há sol lá, eu tava na primavera, então tava começando a florescer as coisas. É um clima meio depressivo. Tipo, é um céu cinza, árvores seca, sem vida, sem galho. Você não vê passarinho. Ah, uma coisa, um detalhe. A gente pensa que a alegria está num país tranquilo, silencioso. Não, a alegria, a felicidade, primeiramente, na minha percepção, está em Deus, mas em nosso coração. E, bom, lá, o país você anda assim na rua, cara, você conta nos dedos quanta pessoa tem. Porque é um país com baixa população e é o segundo maior do mundo. Então, assim, você anda na rua, às vezes tá só você numa rua, tipo, absurdamente grande. Você se sente meio que sozinho numa cidade fantasma. Você não vê, tipo, crianças, você não vê cachorro vira-lata na rua. São coisas que eu nunca imaginei que ia sentir falta, mas, tipo, eu senti. Você não vê, cara, essas coisas assim. São coisas da nossa rotina do dia a dia que a gente, tipo, fala, nossa, que porcaria. Mas quando a gente vai pra fora a gente sente falta. O que mais posso dizer? Eletrônico sim é barato, as coisas é barata, aluguel é caro, muito caro. Ah, vou falar sobre a minha experiência agora na, na casa de família. Bom, eu fui para uma casa em North York. Era uma senhora já, tinha em torno de 54 anos, não aparentava ter tudo isso, um pouco menos. Ela morava sozinha na casa e a maioria das pessoas que ela alugava a casa eram estudantes, homens. Então eu era o mais velho, tenho 25, os outros tinham 20, 22, mais ou menos assim. E assim, tinha lá, quando eu cheguei, tinha italiano no quarto, é, um espanhol em outro, enfim, cada um tinha um quarto. Eu acordava cedo, descia, fazia o café da manhã, tudo mais. E, assim, ela era muito, regulava muito, cara. Tipo, era um copo de suco, um café da manhã, um croissant com alguma coisa, ela variava a comida. Mas assim, se você tomasse
na sua janta, por exemplo, um copo de suco, tipo, ela já pegava no pé, porque não tá incluso, né? Então, tipo, a gente nem imagina que os caras vai regular, mas eu acho que isso varia, assim, de família pra família. Eu acho que, tipo, mano, regular um suco, velho, é embaçado. É a realidade, é engraçado, né? Mas é, tipo, nem tudo são flores, assim. Mas tipo, eu ia lá no Dolorama, cara, uma lojinha baratinha lá perto de casa, e eu pagava quatro latinhas de Pepsi por 1,50, $1,50. Olha que diferença. Dava nem R$ 5 isso daí. Deixava lá no quarto, lá na hora que eu ia querer tomar, eu descia, latinha lá, tomava, pá. E, e era assim. ah, não sei se eu posso ter impressão, mas eu senti que pessoas que são de países, digamos assim, superiores é vista com outros olhos. Por exemplo, no final do meu período lá, chegou um estudante, um colega meu que fez amizade com ele, ele era da Suíça, ele falava francês, alemão e estava estudando inglês. Muita gente boa, mais novo que eu, 3 anos mais novo. Assim, a mulher lá da casa, lá, a host, mano, ela falava tanto comigo quanto com ele normalmente, né? Tipo, de igual para igual. Mas eu sentia uma certa admiração, um certo acolhimento, algo diferencial por ele ser da Suíça, que considera a Suíça um país assim, no ranking acima do Canadá. O dinheiro também se ganha mais, é mais, mas o custo de vida, segundo ele, é altíssimo. Mas a gente sente essa coisa de tipo assim, um país tipo canadense se sente mais que alguns países latinos, americanos se sente mais que canadense, entendeu? Eu não vou generalizar, mas a gente sente essa coisa de patriotismo, assim, um querendo se sentir mais que o outro. E, bom, a imagem do Brasil que o pessoal falava era que a gente eram os estereótipos carnaval, praia, calor, verão, pra eles é uma maravilha. É igual pra gente, imagina. Tipo, 6 meses aqui no Brasil fosse tipo um frio absurdo. A gente queria ir embora, velho, vazar. Entendeu? Mas é isso. Ah, agora eu vou dar meu veredito aqui. Se você sonha em migrar pro Canadá, tentar a vida lá, tente. Se isso é seu sonho, se isso é o que te motiva, você quer largar aqui, vá. Mas eu não aconselho você ir direto. Assim, vá para conhecer o ambiente, veja o lugar, veja se é isso mesmo. Se você achar interessante, fique por lá mesmo. Se você não achar tão interessante, tipo, faltou um sal ali, um açúcar, sabe? Para ter um retorne, pense com calma, que é uma coisa séria. Um, é investimento de tempo, psicológico, um preparo emocional, investimento financeiro, investimento da língua. Tem que, tipo, né? Não precisa ser fluente. Fluência você adquire com o tempo. Mas você tem que tentar compreender alguma coisa ali do que o pessoal fala. E ouvir também. Então é isso. Não vá com grandes expectativas. De fato, é um país lindo, maravilhoso, que você vê na internet das belezas do Canadá. É realmente a realidade de lá. Nem todos os lugares são belos e lindos, né? São lugares pontuais. As casas em si, sim, segue aquela categoria de casa tudo bonitinha, mas lugares turísticos são lugares pontuais que o mercado faz você imaginar que o país inteiro é daquele jeito. Não é. Tem lugar feio também, estranho e perigoso. Não como aqui no Brasil, mas tem. Então é isso.
tenha em mente que o frio é extremamente extremo. Se você passa frio aqui no Brasil, se você sente muito frio quando chega o inverno aqui, lembre-se que lá tipo, é 10 vezes pior o frio. Claro que tem roupas específicas para isso, mas mesmo com as roupas é difícil. Quem quer para lá começar a vida, melhor coisa, se você tiver condição, tire a carteira lá, ou carteira de motorista, utiliza do Brasil por lá, que você pode ficar 6 meses. Compre um carro, alugue um carro, não sei. Porque usar transporte público no frio é duro. Não é fácil não. O cara tem que ser bravo. Mas também tem que ter em consideração que se você está dirigindo um carro em outro país e acontece qualquer bosta que você faça, você bate o carro, atropela alguém, alguém bate em você, puta é dor de cabeça. É muita dor de cabeça. Se você tá como turista, né? Porque você tá ganhando em reais. Agora, se você já tá lá ganhando em dólar, você consegue se virar um pouco melhor. Então é aquela coisa. Vá, tenta ficar um período de 2 semanas. 2 semanas dá pra conhecer legal Toronto, se você planejar todo, porque as atrações são muito próximas e o metrô, o acesso das coisas são fácil. E em cerca de 1 semana eu já tava, assim, sabendo mandar tudinho, o sistema ali de metrô. De ônibus não, de ônibus eu não cheguei, andei só uma vez de bondinho. E de ônibus eu fazia o mesmo percurso sempre, da casa até a estação. Mas de metrô, você sai do metrô sempre vai ter algum ponto turístico, alguma coisa muito legal para você fazer por perto. É fácil. Mas é isso aí. Se você tem planos de conhecer, eu acho que isso serve para qualquer outro país. Vá primeiro, conheça com calma, uh, tire suas conclusões. Legal você fazer um diário, fazer anotação, escrever o que, que você sente, o que, que você acha, o que, que você esperava. E é isso aí. A nossa vida, ela não é algo linear, né? Como um tiro de uma flecha que quando que a gente atira, ela vai certinho assim no alvo. A gente pode idealizar algumas coisas, mas Deus planeja outras. A gente tem uma visão em um momento, daqui a um outro momento a gente tem outra visão sobre uma coisa, daqui a pouco muda. Então a nossa vida é assim, ó. São várias curvas, altos e baixos, que é difícil manter uma constante. Alguns não conseguem manter, mas nessa constante a gente percebe que, sabe, né? Nem tudo é pra ser como que é pra ser. Então é isso. Se você gostou, qualquer dúvida, se inscreva no meu canal, deixe seu like, compartilhe e até mais. Valeu!